Oi, pessoal, vamos começar a nossa aula. Então, só relembrando que hoje é a nossa última aula de conteúdo. Na semana que vem, nós temos a prova teórica. Lembrando, a prova teórica vai ser exatamente como a prova do GA: 5 questões de múltipla escolha e 5 questões dissertativas. No dia 19 temos o feriado e depois, no dia 26, as apresentações dos trabalhos. Quem precisar realizar o grau C é no dia 3 de julho. Tá bom? Então, estamos bem na final do semestre. A nossa última aula é sobre a parte física, né, a camada física, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre modulação de propagação do canal, codificação de banda base e o tema principal sobre modulação. Vou pedir para vocês fazerem uma atividade, ela é uma atividade mais lúdica, teórica, prática, usando a inteligência artificial. Tá bom? Então, vamos em frente. O que a gente começou a estudar semana passada, por exemplo, considerando a teoria da entropia, a teoria de Shannon, eu tenho uma fonte de informação. Essa fonte de informação, como a gente viu semana passada, ela pode ser uh, representada por Shannon por segundo, né? Porque a gente tem a teoria da informação, a teoria de comunicação definida por Shannon. E essa fonte de informação, ela vai poder ser codificada, né, por um codificador de fonte. Codificador de fonte é qualquer forma de eu codificar, por exemplo, um caractere em ASCII 2. Então, são todas as possibilidades de codificação de fonte, né? Por exemplo, a codificação de áudio, vídeo, assim por diante, né? Então, eu estou me referindo à codificação de fonte. Essa codificação de fonte, ela vai gerar bits por segundo, né? E no meio de transmissão, já começando a transmissão de fato, eu vou ter a codificação de canal, que é como eu transformo esses bits em sinais analógicos, né? Então, o que eu estou tratando aqui é já. Claro que aqui eu ainda estou tratando a codificação, né? Estou tentando transmitir, ainda estou trabalhando com bits por segundo, mas eu tenho que representar o meu canal através de uma modulação. Então, eu vou ter um codificador de canal, vou ter uma modulação e depois vou transmitir para o meio físico de fato, aqui que é o analógico mesmo de fato, onde a gente viu semana passada que eu vou ter ruído e as interferências. O que a gente vai ver na aula de hoje é justamente essa codificação do canal e modulação. Isso, nessa parte superior, é a transmissão, né? Então, tem um transmissor. Aqui eu tenho um receptor, então eu vou ter que fazer a demodulação, eu tenho que fazer a decodificação, ter que tratar isso com um decodificador de fonte e daí eu vou receber a informação propriamente dita. Lembro que, só fazendo uma analogia, lembro que há algumas aulas atrás a gente fez, eu pedi para vocês fazerem um exercício sobre a codificação de Hamming. E daí também tinha um simuladorzinho feito por um aluno antigo meu, que ele fazia a transmissão e a recepção. Claro que não tinha a codificação do canal nem a modulação, tinha mais a parte da codificação de erro de bits, né? Uh, Normalmente isso não é uh, muito não é muito rígido, mas normalmente essa parte aqui da fonte de informação, codificação de fonte, normalmente é uma competência mais de informática, ciência da computação, teoria da informação. E normalmente essa parte aqui em azul é mais uma competência de engenharia, engenharia de computação, engenharia de telecomunicações. Hoje em dia nem existe mais, né? Mas é mais em engenharia, né? Não significa que você, se formando em ciência da computação, não possa trabalhar aqui. E não significa que você, engenheiro da computação, não possa trabalhar aqui, né? É só uma questão mais curricular de como é organizada a, esse modelo referencial. Tá bom? Mas fique à vontade, se você gosta mais de uma área ou de outra, não se sinta excluído por causa do teu curso. Eu, inclusive, sou formado nessa área de competência,
e atuo também nessa área de competência, né? Então é normal. O que a gente começou a ver semana passada, a gente vai continuar trabalhando hoje, é só a representação de um sinal, tanto ele digital quanto ele analógico. Então, por exemplo, o que eu quero é transmitir essa sequência de bits, né? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Aqui está minha transparência, está até com ruído no dado original. Mas esses bits eles podem ser representados por um sinal ideal digitalizado como sendo 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E esse sinal vai representar uma determinada amplitude, né? Então aqui eu tenho presença do sinal, aqui eu tenho ausência do sinal e assim por diante. Quando eu estou transmitindo, isso aqui é o meio digital, né? Quando eu estou transmitindo o sinal de fato no meu meio, eu vou ter um ruído. Esse ruído aqui, ele é um ruído natural, da natureza, não tem nada a ver com essa transmissão aqui. É um ruído que existe, por exemplo. Mas, quando essa parte aqui é da transmissão, quando eu tô, quando eu tô recebendo uma informação, eu vou ter a parte do receptor, né? O que o receptor vai fazer? O receptor vai receber o sinal mais o ruído. Então ele vai receber algo deste tipo, né? Então, uh, um sinal baixo, um sinal mais alto, um sinal baixo, um sinal mais alto. Mas perceba que vai ter uma somatória do sinal e do ruído. Agora, de acordo com o meu tempo de amostragem, né? Então eu vou amostrar nesse tempo, nesse tempo, nesse tempo. O que é esse tempo de amostragem? Nesse tempinho aqui, eu vou analisar se esse sinal que eu estou recebendo aqui, ele representa um padrão de zero desse sinal aqui original, né? Então, consegui nesse instante de amostragem perceber que o meu sinal realmente é zero, né? Eu não tenho esse dado original aqui, né? Eu receptor, eu receptor não sei esse dado aqui, né? Então, eu só sei que eu recebi algo, né? Então eu recebi e eu tenho que assumir que está certo e está errado. Então eu tenho tempos de amostragens. Para cada tempo de amostragem, eu vou colocar uma lupa e vou vendo se e vou inferindo se eu tenho zero, tenho um, né? Então aqui eu tenho um, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho um, aqui eu tenho um, aqui eu tenho um, desculpa, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho um. Pelo meu sinal eu tenho um. Puxa vida. Só que o sinal original era zero. Só que esse ruído aqui, ó, é intenso. E ele acabou fazendo eu cometer um erro. E eu vou seguindo, né? E aqui, ó, também, ó, tem um outro sinal que, pela natureza do meu ruído, eu deveria interpretar ele como um, mas eu interpretei como zero, né? Então, nessa sequência de bits, eu tive dois erros de bits, né? Eu tive esse aqui e esse aqui, devido à natureza do meu, do meu, do meu sinal somado ao meu ruído. Então é isso que acontece na prática, né? Eu tenho essas mudanças. A questão é como eu vou desenvolver uma engenharia que eu consiga ter uma maior ou uma menor robustez, uma maior ou menor robustez na detecção do sinal durante o tempo de amostragem, né? Essa é a questão. Como é que eu posso fazer para conseguir ter uma, uma melhor detecção do meu sinal?
bom? Então, ah, uma das coisas que aconteceu ao longo do tempo é entender como é que é o tipo de ruído. A forma mais simples de imaginar que eu tenho ruído é um ruído branco ou gaussiano. Ele, ele afeta o sinal, então aqui é um sinal original. Ele afeta o sinal constantemente ao longo do tempo. Então aqui na figura está mostrando que esse sinal aqui, ó, tá vendo que ele tem um pouco mais de ruído aqui, ó, tá vendo? Ele é constante. Aqui ele tem um pouco mais de ruído, aqui tem um pouco mais de ruído, aqui tem um pouco mais de ruído, aqui tem um pouco mais de ruído. E a gente chama isso de ruído branco. Ele é, eu adiciono um sinal gaussiano, uma constante, né? Ah, e normalmente a gente usa esse ruído branco como uma forma de representar o sinal, de forma bem grosseira, inclusive. Mas por que é grosseira hoje? Antigamente não era. Por que não era? Porque antigamente, quando eu tinha um canal de voz, como eu comentei a história semana passada, usando uma transmissão indução por um par metálico, o ruído branco ele representa bastante a realidade, porque eu tenho meio induzido e o que acontece é uma interferência ao longo do meio de indução. Então, ter um ruído branco é comum. Quando a gente pega um telefone e vê aquele chiado de fundo, é o ruído branco, né? Então, ele sempre acontece ao longo de todo o caminho, todo o canal. Então, antigamente, considerar um ruído branco era bem interessante, era bem factível, era bem ah, ok, né? Tipo, me representa. O problema é que se a gente começar a considerar meios de transmissão diferentes, por exemplo, meio sem fio, o ruído ele acaba sendo impulsivo. Em algum momento acontece um ruído, né? E esse ruído tem uma intensidade normalmente alta, e ele é imprevisível, né? Aconteceu esse pico de interferência em dois pontos e depois o meu sinal ele permaneceu normal. Mas nesse momento aqui e nesse momento aqui, isso pode ter afetado a detecção do meu bit no tempo de amostragem. Ou num tempo de amostragem, ou em dois tempos, três tempos de amostragem. E atualmente não, dependendo do meio de transmissão que eu estou usando, o ruído impulsivo representa melhor a realidade de uma transmissão. Então, se eu tiver, dependendo do meio que eu estou transmitindo, eu devo considerar um tipo de ruído ou outro tipo de ruído. Então, nesse ruído impulsivo tem grandes variações na amplitude, né? E dificulta a interpretação no meu tempo de amostragem, no meu impulso de amostragem, né? Ah, e esse ruído, ele normalmente tem uma característica que vai demorar é um pico, né? Pode demorar alguns milissegundos até centenas de milissegundos, né? Então vai depender da natureza do meio que tu está transmitindo. O que eu tenho que fazer? O homem teve que fazer? Bom, eu tenho que fazer transmissões robustas que conseguem ah, detectar o sinal corretamente, mesmo nessas situações mais extremas. E daí tudo é uma evolução, né? Então, como que a gente consegue avançar nesse tipo de transmissão através de modelos de propagação? Então, o que a gente está fazendo é criar diferentes modelos de propagação que levam em consideração as características do meio físico, né? Então, bom, eu tenho que levar em consideração o meu meio físico. Por exemplo, é um sinal eletromagnético, beleza. É um sinal óptico, beleza. Então eu tenho que levar em consideração. Ou, por exemplo, é um canal com uma portadora grande ou pequena, então tudo isso é importante. Os principais parâmetros que eu devo levar em consideração nessa caracterização do sinal é a frequência portadora.
é uma frequência. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma frequência portadora de 800 kHz, é uma coisa. Se eu estiver trabalhando com 3,5 GHz, é outra coisa. Né? Então, por quê? Porque de acordo com a frequência, se é uma frequência mais alta ou mais baixa, ela vai ter mais ou menos interferência. A natureza é diferente do meu sinal. Então, a potência do sinal irradiado pela antena também é um fator importante. E o tipo de polarização que eu estou aplicando na onda, né? O quanto que eu tô influenciando nessa polarização. Então, eu tenho vários parâmetros que levam em consideração a característica do sinal. Então, não existe um sinal único, tem variâncias de sinais, e a gente deve considerar isso na hora de modelar a propagação do sinal. Então, por exemplo, o modelo de propagação que considera a reflexão da superfície terrestre, que é normal em qualquer antena, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse transmissor e esse receptor, né? Então, o que que eu tô considerando aqui? Bom, primeira coisa, eu estou considerando se esse transmissor e esse receptor, eles têm uma linha divisada direta, né? Então, ó, eles estão transmitindo de forma direta. Bom, aqui tem um sinal portador, mas a gente sabe que eu tenho reflexões em superfícies. Então, eu também vou ter um sinal que vai refletir na superfície da Terra para também chegar no, no meu receptor. E esse sinal que chega aqui, ele é uma soma. Ele é uma soma do sinal com visada, do sinal direto, do sinal indireto e também de todas as interferências, né? Então, esse sinal aqui que eu estou recebendo, eu tenho que levar em consideração todas essas questões aqui, tá bom? Só para mostrar um tema de pesquisa bastante interessante, até hoje é quarta. Até ontem eu revisei um projeto com isso. O que se está fazendo hoje em dia é as operadoras elas estão usando essa reflexão em painéis, né? Então, por exemplo, eu posso ter um pré, isso acontece nas grandes centros, né? Como eu não tenho visada direta, eu considero a reflexão da superfície da Terra, ou de prédios, ou de painéis. E sempre, até muito pouco tempo atrás, esses painéis sempre foram considerados passivos. O sinal reflete lá e chega na antena, né? Exatamente como eu estou fazendo aqui, né? O que o que está se começando a se investigar há alguns anos é superfícies, né? Superfícies não te, Qualquer tipo de superfície inteligente. Eu posso mexer na superfície, no ângulo da superfície, né? Então eu posso ter materiais que vão ter uma reflexão maior ou menor. Eu posso modificar de acordo com como eu modifico, tipo espelho, né? Da forma como eu modifico o ângulo daquela superfície, ela pode refletir mais ou menos para alcançar o meu, o meu receptor. Então, isso está sendo estudado bastante hoje. Ainda não tem aplicabilidade real, mas a gente está pesquisando bastante em como modificar as superfícies, tornar superfícies ativas, onde eu consigo modificar para que a reflexão seja mais eficiente. O estado da arte hoje tá bom, mas se eu definir uma superfície inteligente, ela tem que ser inteligente para ela refletir o sinal para a minha operadora e não para a operadora concorrente, né? Então está nesse nível já, né? Originalmente as superfícies inteligentes elas simplesmente tinham que refletir ponto, né? Agora não, eu quero que ela faça a reflexão do sinal para o meu benefício, eu operadora, e que não atrapalhe ou que não ajude a operadora concorrente, né? Então, tem que ser super inteligente. Então, olha o nível de inteligência que a gente já está colocando hoje em dia. Então, isso é uma área da engenharia
que tá bastante interessante, tem muitos trabalhos, tanto para banda larga quanto para banda estreita, né? Então, bem bacana. Quando banda larga, então, pode-se pensar em ambientes outdoors, banda restrita pode-se pensar em ambientes indoor. Então, ah, são temas que são investigados hoje em dia. Vamos tentar vamos estudar um pouquinho mais sobre canal, né? Então eu tenho uma frequência, mas eu tenho um sinal, mas esse sinal a gente representa ele também por um canal de transmissão. E quando a gente tem um canal puro, né, um canal base, a gente chama ele de canal de banda base. Então, o que é um canal de banda base? Na verdade, é um sinal quando eu tenho o espectro que possui simetria. Ele começa numa determinada função base, uma função inicial, e vai até uma determinada frequência de corte, né? Então, vai de F, por exemplo, até uma F0 até FC, até FC, esse C de corte, né? Então ele tem uma banda base, ele tem um espectro bem definido. Ó, ele começa aqui e termina aqui. Ele começa em, em 10 MHz e termina em 10,1 MHz. Ah, então tá bom. Ele tem ele tem uma 1 MHz de banda. E a gente chama isso de banda base. Bom, quando se utiliza um codificador de banda base, daí eu posso, é o que a gente vai mostrar, que a gente vai discutir hoje, eu tenho um codificador de canal, e quando eu estou utilizando esse canal, essa banda base, eu chamo daí um canal de banda base, porque eu estou aplicando uma modulação básica num canal básico, né? Então, uma transmissão de banda base pode ser sinônimo, né, de uma transmissão sem modulação pura. Então, por exemplo, vou voltar aqui, por exemplo, aqui, ó, estou transmitindo só o meu sinal puro, na amplitude. Isso aqui é uma transmissão sem modulação. Eu simplesmente é 5 volts ou não 5 volts, né? Isso é uma transmissão de banda base, né? Uma transmissão sem modulação. Somente o processo de codificação da banda base. O que significa? Eu tenho o meu canal bem definido da frequência X até a frequência X mais Y, e eu não tenho uma modulação implementada no meu sinal de transmissão. Tá bem? É uma codificação de linha. Como é que a gente pode pensar nesse contexto, né, um canal de banda base, pensando na comunicação de Shannon que a gente viu na aula passada? Como é que isso funciona? Então, a gente viu na aula passada a equação de Shannon, né? Então, a capacidade do canal é igual a banda passante, vezes log de 2, 1 mais sinal ruído. Essa é a equação que a gente aprendeu a deduzir da equação de Nyquist. O que eu tenho aqui? Eu tenho um canal de banda base, né? O que ele tem? Bom, ele simplesmente tem o tempo e uma determinada amplitude. E o mais importante é que eu tenho um tempo de sincronização. O que acontece? Ó? Deste momento aqui, vou botar um ponto aqui, desse momento aqui até esse momento aqui, ó, começa a se repetir, tá bom? Por exemplo, ó, eu começo nesse momento, termino, passo, aqui gerou um ciclo, né? Dentro desse ciclo eu tenho o tempo de amostra, né? Então são coisas diferentes, né? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um tempo de início, um tempo de fim, e eu tenho o tempo de bit. Eu posso ter um tempo de bit menor que o ciclo, mas o ciclo se repete. Eu vou mostrar numa figura mais para frente. Esse sinal digital, ele vai ser transmitido num canal de banda base. O que eu estou mostrando aqui, ó? Esse sinal está sendo transmitido numa senoidal. Então eu consigo dizer através da amplitude da senoidal que eu tenho a presença ou ausência do sinal.
Com a presença ou ausência do meu sinal, eu tenho 1 ou 0. Né? À medida que aqui eu tenho um sinal, eu tenho uma frequência. À medida que eu aplico mais do que uma frequência, eu aplico 2, por exemplo, eu vou começar a modular, de modulação, o meu sinal mais quadrado. Isso é um princípio físico. Se eu tenho 2 vezes a frequência, que tá vendo aqui, ó, eu começo a ter uma representação mais próxima de uma função quadrada. Aqui eu tenho 3 vezes a frequência, eu começo a ter uma frequência mais quadrada. Se eu pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, n vezes, eu vou ter uma representação bem quadrática, um sinal quadrado, né, que é representado pela somatória das amplitudes. Então isso é bem legal. Se eu tiver uma única frequência, perceba, ela não é quadrada, ela é senoidal. Mas à medida que eu coloco uma senoidal, duas senoidal, três senoidal, quatro senoidal, eu tenho essa característica de tornar a função mais quadrática. Tá bom? E isso que vai me representar a modulação e a codificação e transmissão do meu canal de banda base. Então se eu pensar tendendo a infinito, esse sinal aqui, ele vai ficar quadrado, né? Então, eu vou ter uma maior capacidade de transmissão. Então, isso é devido às características do meio físico de fato. Tá bom? Então, um pulso ao passar pelo meio físico, perde espectro e sofre distorção. Mas eu posso passar várias frequências, né? Então, para tentar fortalecer o meu sinal. Uma das coisas muito importantes que eu já mostrei na figura logo no começo dos slides é que eu tenho que ter um tempo de amostragem. Esse tempo de amostragem é um temporizador, ele tem um clock, né? Então eu posso fazer um temporizador com, com um tempo maior, um tempo menor, mas o importante é que ele tem que ser sincronizado. Ele tem que ter uma definição, e isso é definido por padrão. O que que acontece? Nas tecnologias antigas, por uma questão de sensibilidade, eu não conseguia fazer tempos de amostragens muito pequenos. Por exemplo, na ordem de poucos milissegundos, por uma questão tecnológica. O que tem acontecido com o avanço da microeletrônica e com o avanço da sensibilidade dos nossos sensores, cada vez mais eu estou conseguindo detectar a mesma quantidade do sinal com tempo de amostragem menor, com temporizador menor. Consequentemente, eu consigo aumentar minha taxa de transmissão. Então, essa questão do temporizador, do tempo de amostragem, é crítica, né? Porque eu tenho um canal de banda base e eu consigo transmitir mais ou menos bits se eu consigo definir o meu temporizador cada vez menor, né? Se eu definir meu tempo, o que vai acontecer? Qual é o problema de engenharia? Se eu diminuo o meu temporizador, a tendência é eu errar mais. Eu não tenho tempo de amostragem suficiente para dizer é 0, é 1. Né? Então tem um trade-off aí. O que eu quero? Diminuir o tempo de amostragem para ter uma taxa maior de transmissão. Mas eu tenho que respeitar que esse tempo de amostragem consiga ser capaz de detectar de fato o meu sinal. Então aqui eu tenho uma questão bastante interessante e bastante tecnológica. Pegando um outro exemplo, por exemplo, aqui na Unicinos a gente tem o ITT Chip. O que que eles fazem? Eu consigo fazer o encapsulamento de chips até tantos microns. Significa que eles têm tecnologias para conseguir encapsular um chip de tal tamanho. Se eu quero um tamanho menor, eu não consigo, não tenho conhecimento, eu não tenho máquina, eu não tenho tecnologia para conseguir manipular nessa ordem de grandeza. E aí que a gente começa a pensar onde é que estão os líderes da indústria de microeletrônica, né? Então,
Aqui no Brasil a gente tem uma indústria de microeletrônica interessante, bem boa, mas ela não é capaz de acompanhar a evolução da micro, né, de uma pequena geração de temporizadores, por exemplo, ou de pequenos chips, né? Então aí que a gente entra na fronteira do conhecimento tecnológico em microeletrônica. E isso afeta todos nós, né? Então, o governo brasileiro incentiva muito a indústria de microeletrônica, mas é muito difícil acompanhar toda essa evolução, considerando as grandes nações de desenvolvimento tecnológico. Então, dependendo do tempo do temporizador, eu preciso ele para determinar o nível do sinal e não comprometer a detecção do meu sinal, considerando a detecção de ruído, que é o que eu mostrei lá no começo. Então eu tenho que analisar considerando o próprio esquema de codificação, a robustez do meu sistema de codificação. E eu tenho lá alguns esquemas de codificação que não são tão vulneráveis a ruídos em relação a outros, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, eu tenho alguns. Como é que eu posso codificar? Vou voltar aqui, vou me permitir voltar aqui para vocês. Será que eu posso codificar um canal de banda base apenas considerando a amplitude do meu sinal? Né? 0 e 1, 0 e 1. Ou será que a gente consegue desenvolver algo mais eficiente, mais evoluído? Então aqui eu estou mostrando alguns exemplos de códigos de banda base. Né? Aqui é o NRZ, que é basicamente o código puro, que é aquele que eu estou mostrando. Mas eu tenho variações, né? Código binário com mais volts, 1 com mais volts e 0 com menos volts. Né? Mas eu tenho variações do NRZ, NRZ-M, NRZ invertido, NRZ-S, bipolar, bipolar ou pseudoternário. Então eu tenho outras opções para codificar o meu canal de banda base. Né? E dependendo da eficiência desse codificador, eu vou usar, por exemplo, para modems, né? Isso aqui tudo é para modems e tudo é padronizado, né? Ou é uso geral ou para uso específico. Vamos tentar entender como é que funciona. Primeira coisa, quando a gente fala em código de banda base, eu tenho dois tipos de código de banda base. Código binário sensível ao nível do sinal. Então, ele respeita o meu tempo de amostragem. Ou eu tenho código binário sensível à fase do sinal. Né? Então, percebam aqui, ó, ele tá modificando o sinal no tempo de amostragem. Né? Muda de fase. Vamos lá, vamos devagar. Então, vamos primeiro analisar um código binário sensível ao nível do sinal. Então ele respeita o tempo de amostragem. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma cadência, né? Uma cadência de bits. Né? Só para mostrar que eu tenho essa primeira linha aqui, é só para mostrar que eu tenho um tempo de bit. Esse tempo de bit ele começa aqui e termina aqui. Né? Então ele tem bem certinho um tempo de bit e essa cadência toda ela é igual. Bom, e quando eu estou trabalhando com sinal NRZ unipolar, significa que eu tenho amplitude representa 1 e a falta dessa amplitude representa 0. Amplitude, amplitude e não tem amplitude, 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 não tem amplitude, amplitude e assim por diante, tá bom? Isso aqui é a representação básica, por isso que ela está em cinza aqui, né? Como é que eu posso pensar de forma diferente? Bom, eu posso pensar num NRZ polar. O que significa? Eu tenho a representação do 1 como mais volts é porque vai depender, né? Pode ser 5 volts, pode ser menos 5 volts, pode ser menos 2 volts, menos 3 volts, vai depender da sensibilidade. Então, por isso que está aqui genérico, mais volts. Então, o sinal 1 representa, o bit 1 representa
mais volts e o bit 0 representa menos volts. Ó. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Então, já está diferente aqui. Não é a ausência, é a negação, é negativo do sinal, né? Mas eu posso fazer também diferente, um NRZ-M. O que eu estou fazendo aqui? Ó? O sinal zero, ele sempre vai ser constante. Ó. Sempre vai ser ó, zero e sempre não muda, né? Sempre quando eu tenho o sinal, ele permanece igual. Então, por exemplo, se o meu sinal é 1 e depois meu sinal é 0, significa que ele vai manter o sinal. Certo? Se o meu sinal, agora, se depois eu tenho o sinal 1, ele muda. O 1 sempre muda, ó. O 1 sempre muda. Então aqui estava alto, aqui vai ser baixo. Aqui está baixo, aqui vai ser alto. Aqui está alto, aqui vai ser baixo. Então o sinal, a representação do bit 1 é sempre troca. Por quê? Porque na hora da detecção, se acontecer a não troca, eu sei, não, isso aqui tem um erro. Né? E o bit 0, ele sempre permanece o mesmo. Sempre a mesma voltagem, não muda a voltagem. O que vai acontecer, tanto em todos esses casos que eu já mostrei, é sinais muito longos sem alteração, que podem sofrer dessincronismo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso começar a pensar em outras soluções. O sinal 1 é o contrário, né? Eu tenho sinal 1 e o 0 sempre muda e o 1 continua constante. Ó, mudou para 0, então o 0 é alto, agora o 0 é baixo, agora o 0 é alto, o 0 é baixo, o 0 é alto. E o 1 sempre mantém o sinal. Então é o inverso do anterior. Eu posso ter um sinal, eu posso ter uma codificação NRZ unipolar. O que ele tá pensando? Bom, eu estou pegando o meu tempo de amostragem e eu uso metade desse tempo de amostragem para representar que é 1. Né? A metade do tempo de amostragem eu já vejo se tem amplitude para determinar se ele é 1 ou 0. E o 0 é a ausência. Então, bem simples, né? 1, metade da amplitude, 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 eu consigo detectar 1. E a ausência é 0. Então, aqui eu já tenho uma versão diferente, já estou começando a manipular metade do tempo de amostragem. O que acontece com o outro? É o inverso. Metade da amplitude eu uso para sinal 1, sempre sinal 1, e o negativo, né? Menos volts, metade do menos volts do tempo da amostragem eu uso para 0. Então, só para se diferenciar mais. E o AMI, né, ou bipolar, AMI bipolar, eu vou variando. Percebam, o bit 0, ele sempre é nulo. Mas o bit 1, eu alterno. Se aqui é alto, o próximo vai ser baixo. Se esse aqui é baixo, o próximo vai ser alto. Se esse aqui e o próximo vai ser baixo, o próximo vai ser alto, o próximo vai ser baixo. Então eu vou alternando também para conseguir facilitar na detecção no receptor. Então são algumas técnicas utilizadas de um canal de banda base. Então percebam, a gente já ao longo das décadas, a gente já evoluiu bastante nessa questão de codificação binária. Posteriormente, começou a se pensar, não, mas eu posso pensar no meu tempo de amostragem, eu posso pensar na fase, né? Aqui, ó, em nenhum desses momentos aqui, ó, eu estou mudando a fase, eu estou usando meia amostragem, mas eu não estou mudando a fase do sinal. O que eu posso ter? Eu posso ter códigos binários que mudam a fase, são sensíveis à fase. Né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Não muda nada meu sinal de banda base. E o que eu estou fazendo? Eu tenho uma bifase ou codificação Manchester. Essa codificação Manchester é usada nas redes Ethernet. Então, o que acontece aqui? Ó? Tá vendo? Ó? Esse aqui é um tempo de amostragem. E no código Manchester,
eu sempre tenho aqui, ó, começa no zero, começa abaixo e sobe. Ó, sinal 1, começa abaixo e sobe. Se ele está alto, ele vai ter que baixar, começar abaixo e sobe. Começa abaixo e sobe. Começa abaixo e sobe. Começa abaixo e sobe. Certo? O sinal 1 sempre ele começa com menos volts e vai para mais volts. E o que acontece com como eu represento o sinal, o bit 0? Ele sempre vai começar alto, ó, tá bom? Ó, começa alto e desce. Começa alto e desce. Mas ele está no baixo. Vai subir, começa alto e desce. Começa alto e desce, começa alto e desce, começa alto e desce. Tá bom? Começa alto e desce. Então eu sempre vou ter mudança de fase do bit 0 e do bit 1. O bit 0 sempre vai começar numa amplitude negativa para uma amplitude positiva. E o bit 0 sempre vai começar um volt positivo e vai cair para um volt negativo. Então essa codificação aqui, ela é bem robusta. Eu posso pensar num Manchester diferencial ou shift de fase. O que eu estou pensando aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Começa aqui o bit 1 começa alto, mas aqui, ó, ele começa baixo. Aqui ele começa alto. Aqui ele começa baixo. Aqui ele começa alto. Aqui ele começa baixo. Então eu troco as fases, né? O zero, ó, começa alto, 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 começa alto. Então eu simplesmente vou mudando, né? O bit 0. Então aqui ele começa alto, o bit 0 sempre começa alto. Depois eu tenho um bit 1, começa baixo. Se começou alto aqui, começa baixo aqui. Se começou baixo aqui, o próximo vai começar alto. O bit 0 sempre começa alto, 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 alto. Então aqui, ó, ele começou alto e desceu. Então aqui vai descer e vai subir. Aqui vai ser o contrário, vai subir e vai descer. Vai ser alto e vai baixar. Aqui, como esse aqui baixou, então vai baixar e vai subir. Então ele vai se diferenciando. Não é sempre fixo como aqui, né? Sempre baixo, sempre baixo, sempre baixo, sempre baixo. Ele alterna, né? O bit 1 alterna, o bit 0 mantém. Próximo, diferencial Manchester com espaço, né? Como é que eu posso detectar aqui, ó? Eu tenho o bit 1, ele começou alto aqui, ele começou baixo aqui, ele começou baixo aqui. Ele começou alto aqui, começou alto aqui e começou baixo aqui. Opa, tem um padrão diferente, né? E o que o zero faz? O zero começa baixo e depois começa baixo e aumenta, começa alto e baixa, começa baixo e alto, começa alto e baixo. Então ele alterna, o zero alterna, ó, beleza. E o que o 1 aconteceu? O 1 é por parzinho, ó. Aqui começou alto e desceu. Aqui começou baixo e subiu. Próximo começou baixo e subiu. Ó, dois iguais, ó, baixo e subiu, baixo e subiu. Então os próximos alto e desceu, alto e desceu. Então ele é duas a cada espaço, né? Cada espaço de 2 bits ele muda o comportamento, né? Aqui ele só tem um porque imagina que tem outros no lado, né? O bit 1 sempre tem um parzinho. Começa alto, de baixo para cima, de baixo para cima, então depois cima para baixo, sempre 2 em 2. E o zero não, o zero vai alternando, 1 em 1. Percebam que aqui eu já estou mexendo a fase do sinal 1 e do sinal 0, do bit 1 e do bit 0, de formas diferentes. O bifásico por máscara é muito parecido, ó. Começou com o bit 1 começou com alto e depois baixo, baixo. Então significa depois alto e alto, né? Então é o bit 1, ele continua o mesmo comportamento aqui. O zero, o que aconteceu? Ele começou, primeiro, ele não muda a fase. Voltou para aquela questão de usar todo o nível, só que alternado. Aqui alto, então próximo baixo. Aqui alto, próximo baixo. Aqui alto, próximo baixo. Então nessa bifase significa que eu estou usando um código por fase no 1
e um código por nível no 0. E no 1 eu estou usando pares também, né? Então, e assim vai indo, né? Aqui no próximo, ó, ao contrário, né? Bit 1, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, sempre por nível. E o 0 vai ter fase, né? Vai ter fase, começa por de baixo para cima, depois de baixo para cima, 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 de baixo para cima. Então, o bit 0 vai ser por fase, sempre de baixo para cima, fase menor para maior. E o bit 1 é por nível e alternando os níveis. E por fim, a codificação de Miller, né, ele também mistura, né? O 0 é por nível. Nível, ó, tá vendo? Ó, invertendo. Ó, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. E, a, e o 0 é por fase. O 0, ó, começa alto e desce, começa alto e desce, começa baixo. Opa, aqui mudou. Começa baixo e depois alto e desce, né? Então, como é que é essa codificação? É uma codificação mais interessante, ó. Ele sempre segue o seguinte, né? Se esse aqui está com alto, ele vai seguir alto para baixo, ah, alto para baixo. Se está baixo, vai baixo para alto, alto para baixo. Ele sempre, o sinal fásico sempre segue a sequência, né? E o sinal binário, 1, ele sempre é por nível, né? Então, assim, a gente consegue ter diferentes codificadores de banda base, ou por nível ou por fase, para que a gente consiga detectar de forma mais eficiente o sinal no tempo de amostragem, tá bom? Vou voltar um pouquinho para contextualizar a nossa aula. Então, o que eu estou mostrando até agora é a codificação do canal, beleza? Codificação do canal. O que a gente vai ver ainda é a modulação. Eu não estou modulando o sinal, eu estou codificando o canal, tá bom? E o que a gente viu até agora é que eu tenho várias técnicas de codificação do canal e a gente está chamando de codificação de banda base, ou sensível, ou sensível ao nível, ou sensível à fase. Percebam a sofisticação disso. E também lembrando que o tempo de amostragem ele é importante para a sincronização e para a taxa de transmissão que eu estou querendo transmitir. Agora vamos começar a pensar sobre modulação. Como é que funciona essa tal da modulação? Primeiro vamos ver o comportamento do sinal de banda base. Então aqui, por exemplo, eu estou num sinal NRZ, né? Não sinal básico, né? Então eu estou querendo transmitir esse sinal. Percebam, eu estou no tempo, né? Ao longo do tempo, e eu estou trabalhando com amplitude, né? Então, sinal 1, bit 1, eu tenho amplitude do sinal. Bit 0, eu tenho amplitude negativa. Bit 0 tem amplitude negativa. Bit 1 tem amplitude positiva, negativa, positiva, negativa, negativa e assim por diante. Bom, o que acontece? Ao longo do tempo, tu vai ter, se tu só olhar, vamos imaginar que tu está olhando só numa janela, né? O que vai acontecer? Naquela janela, e o sinal passa naquela janela todo o tempo. Então, hora vai ter um sinal com amplitude positiva, hora vai ter um sinal com amplitude negativa, né? Então, o que vai acontecer é naquela janela, naquela janela, tu vai visualizar o sinal, sempre passando o sinal, né? Sempre passando o sinal. Eu sempre lembro dessa aula quando com Fórmula 1, né? Ou com uma estrada. De tanto que o carro passa na curva, acontece os rastros, né? Acontece os rastros. E aqueles rastros
Se tu for analisar, eles te dizem coisas sobre a corrida, sobre o que está acontecendo, né? Então é isso que a gente conseguiu, né? Os antepassados conseguiram analisar. Então o rastro de um sinal, né? Ele diz bastante sobre o que está acontecendo na transmissão. Se eu olhar em relação à amplitude desse rastro, eu vou estar analisando o ruído, né? Então, por exemplo, o que era idealmente? Idealmente é o que eu estou mostrando aqui, né? Sempre a linha sempre passando no mesmo lugar, o sinal sempre passando no mesmo lugar, sempre passando no mesmo lugar. Então isso é o ideal, né? É sempre, não vai mudar, sempre é exatamente, vai passar exatamente em cima. Então o rastro é perfeito. Na vida real, o sinal não é perfeito, tem ruído, tem desvanecimento, né? Por causa do próprio ruído do meio, né? A superfície do meio. E o que vai acontecer? Ora eu vou ter um sinal mais desvanecido, né? Mais fraco, ora um sinal mais forte. E isso, o sinal passando de uma forma com uma amplitude maior ou menor, representa o ruído. O quanto de ruído tu está colocando quanto de ruído está acontecendo nesse sinal. Então, nesta amplitude, nessa parte do sinal da amplitude, representa o ruído. Agora, nessa parte aqui do eixo do tempo e não da amplitude, se eu tiver uh, diferenças do sinal em relação ao tempo, eu estou me referindo ao jitter, que é o tempo, né? Jitter é a diferença de um tempo em detrimento do outro. O que significa jitter? Um sinal demorou 10 milissegundos, o outro sinal demorou 9 milissegundos. O jitter é 1 milissegundo, é a diferença de um para o outro, tá bom? Isso normalmente em relação à chegada do sinal no receptor. Então, como eu estou trabalhando com tempo, a diferença de um sinal para o outro no tempo é o jitter, né? É o atraso de um sinal em relação ao outro, mas é em relação a outro. E a amplitude é o ruído, beleza? Que vai estar relacionado à amplitude. O que os caras conseguiram perceber? Que um sinal com o olho, né? Então isso aqui eles associaram com a visão do olho, né? Parece um olho, né? Se o padrão, né? Se eu estou olhando uma janela, um osciloscópio lá, que tem uma equalização do meu sinal e o meu sinal tá, o meu olho tá grande, né? Tá bem aberto, significa que você tá com pouco ruído e com pouco jitter. Muito bom. Agora, se você vai lá no osciloscópio e vê um canal equalizado com muito ruído, significa que o teu olho vai fechar, vai ter pouca abertura. Se teu olho tem pouca abertura, significa que tem muito ruído no teu canal. Tu vai ter que equalizar, né? E se eu tenho um olho deslocado, distorcido, né, não assimétrico, significa que eu tinha muita distorção de fase. O que é distorção de fase? Mesmo eu trabalhando com esse canal de codificação sensível à fase, eu tenho distorções na fase, né? Então vai acontecer isso aqui. Quem gosta de tocar instrumento, guitarra, violão e tem os seus equalizadores digitais, vai conseguir entender melhor essa parte aqui. Então isso é um padrão, né? Então por isso chama padrão olho, que representa o jitter, o ruído numa transmissão de sinal qualquer, tá bom? E a teoria de Shannon pode ser visualizada no padrão ouro do transmissor, mas é um olho perfeito, né? Sem ser equalizado. Tá bom? Então, tudo isso, quando eu estou transmitindo, eu posso considerar, percebam, eu já estou falando aqui, ó, de amplitude e tempo. Quando eu estou transmitindo o sinal num canal de banda base, eu posso mexer nos parâmetros desse sinal.
Porque na verdade eu tenho uma senoide, né? Eu tenho uma senoidal, eu tenho um seno, que ele me representa a portadora. Então aqui, ó, quando eu estou transmitindo aqui um sinal, isso aqui me representa a portadora, porque é o meu sinal fundamental, é o F0 que que eu comentei lá anteriormente. Show de bola. Então significa que eu tenho uma portadora, eu tenho um sinal portador. Significa que aquele sinal é o sinal base, mas não significa que eu não tenho outras frequências. Frequências, se eu tenho uma frequência F, eu posso ter uma frequência 2F, uma frequência 3F, eu posso ter diferentes frequências, mas a frequência base, a que me representa é a F. Então a gente chama de uh, sinal portador, canal portador, tá bom? E o equipamento, a habilidade de realizar modulações e codificações do meu sinal de banda base, portador, se chama modem, né? É os nossos modems. Por quê? Porque ele faz a modulação e a demodulação, né? Que é o que a gente vai ver agora. E essa modulação e demodulação, ela acontece, para quem está transmitindo, depois da codificação do canal. Então eu codifico o canal lá com NRZ, com um bipolar, e agora eu vou transmitir esse sinal modulado no meu sinal portador, na minha frequência portadora. Beleza? No receptor, eu vou receber esse sinal, vou ter que demodular e depois vou ter que decodificar. E aí passar para frente. Certo? Como é que funciona? Bom, eu tenho alguns parâmetros do meu sinal senoidal, do meu sinal portador, do meu sinal base. Eu posso ver esse sinal de duas formas. Eu posso ver esse sinal dessa forma aqui, ou eu posso ver o sinal dessa forma aqui, tá bom? Eles são iguais, é uma representação. O que está acontecendo aqui, ó? Tem o meu sinal na amplitude e tá acontecendo o sinal. Chegou aqui, ó, tudo se repete. Ó, de novo, vai começar a se repetir, ó. Vou voltar aqui, vou seguir para frente, vou até aqui. Ó, terminou. Opa, minha, minha ferramenta não ajudou, né? Então aqui eu tenho um outro sinal que se repete. E aqui eu vou ter um outro sinal que se repete, né? Então eu tenho uma frequência, né? Eu tenho uma frequência de repetições. Mas eu posso ver o meu sinal ao longo do tempo, né? Então, meu sinal está acontecendo ao longo do tempo. Então, ele começa no π, aí no π, depois 2π, depois 3π, depois 4π, e assim por diante. Ao longo do tempo, eu vou ter W2πf, né, radianos. Como eu tenho essa repetição aqui, ó, eu posso analisar isso através de um radiano, através de uma outra visualização com o eixo cartesiano. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele inicia com 2π, né? Aqui é zero. Ó, aqui, ó, chegou no π meio. Ó, então começou aqui e veio até aqui. Depois desceu até π. Ah, desceu até π. Depois foi até 3π meios. Depois foi até 3π meios. E depois voltou para 2π. Depois voltou para 2π, né? Então, o que acontece? Eu posso imaginar que essa portadora aqui, ela sempre vai ter um ciclo, né? Esse ciclo aqui, e esse ciclo aqui sempre pode se repetir de acordo com o radiano, né? Então, toda vez que vai se repetir é porque eu estou começando de novo aqui. Tô começando de novo, né? Então, eu simplesmente analiso a minha portadora considerando um, 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 um cartesiano através de radianos, tá bom? Então, essa representação na minha esquerda
ela representa um cartesiano e aqui representa ao longo do tempo. Aqui, ó, pessoal, o que que eu tenho? Eu tenho o seno e aqui eu tenho os meus cartesianos, né, os meus ângulos. Aqui eu tenho um ponto, ó. Esse ponto aqui, ele vai ser representado pela amplitude, né? Então eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele vai ser representado pela amplitude e pelos radianos, né? Então, e o ângulo. O que que é isso? Se eu pensar apenas na tensão, isso é amplitude, né? Significa, vamos lá. Opa, isso aqui foi medido aqui, ó. Tem uma amplitude, né? Então esse VP, ó, é a tensão de pico em volts. Beleza. Mas também eu tenho o meu ângulo e a minha velocidade angular. Tá vendo aqui, ó? Quanto que. Vamos devagar. Então aqui eu tenho a amplitude, mas eu também tenho a velocidade para chegar até esse ponto aqui. Então eu tenho a velocidade angular 2πf em radianos por segundo. E também eu tenho a fase que vai medir, que vai me definir esse ponto, que é a fase inicial expressa em graus, né? Então, tanto a tensão, amplitude, quanto a velocidade angular, quanto o ângulo, a fase em relação ao grau, elas são parâmetros dessa curva, dessa senoidal. Então, fica mais tranquilo eu analisar os parâmetros de uma função senoidal considerando os radianos, considerando um cartesiano, do que olhar aqui. Mas tanto eu posso olhar aqui quanto eu posso olhar aqui. Tá? O que nos interessa é que eu tenho parâmetros, 3 parâmetros que eu posso mexer para modificar para interpretar a minha onda, para interpretar o meu sinal. Bom, e o que que eu quero? Por exemplo, se eu estou só analisando a amplitude, a tensão do meu sinal, eu estou fazendo uma modulação por amplitude, ASK, Amplitude Swift Key. Mas agora, se eu estiver mexendo com a minha frequência, eu estou trabalhando com a modulação FSK, né? Frequência Shift Key. E se eu estiver mexendo com o ângulo, eu vou estar trabalhando com uma modulação por fase, né? Phase Swift Key, tá bom? Então, modulação por fase, modulação por frequência, modulação por amplitude. Mas esse sinal portador aqui, ele é representado por esses 3 parâmetros, que eu posso manipular, que eu posso interpretá-los conjuntamente, certo? Ao longo do tempo. Então, por exemplo, a amplitude, né, a ASK. Se eu tenho uma amplitude zero, o meu bit é zero. Se eu tenho uma amplitude A, né, algum valor de tensão, eu vou ter o valor 1. A frequência, se eu não tenho uma alteração na minha frequência, a frequência constante, é zero. Se eu tenho 2 vezes a frequência, ou 3 ou 4 vezes a frequência, é 1. Se eu tenho um grau zero, o sinal é zero. Se mudou esse grau, se mudou a fase, né, de 0 para 180, ele é 1. Então eu consigo interpretar dígitos binários na amplitude, na fase e na frequência, tá bom? E a gente pode combinar isso tudo, mas vamos devagar. Como é que é em relação à modulação na amplitude? Bom, aqui é o sinal digital, aqui é a minha portadora, né? Eu tenho uma frequência portadora. E o que eu estou mostrando aqui? Ó? Eu vou interpretar esse sinal, esse bit, se eu tiver a presença em volts ou não. Tem ou não tem. Então, a ausência ou presença da minha portadora, né? Isso vai me representar um sinal
na amplitude. É uma técnica bem simples, mas ela é muito sensível a ruído. O que eu posso ter também? Eu posso tentar analisar uma modulação baseado na frequência. Mesma coisa, meu sinal digital, minha portadora, e percebam aqui, ó. Aqui eu tenho o bit 1 é 2 vezes a frequência. Se eu tenho vai oscilar 2 vezes a frequência. E aqui é 1 vez a frequência. Tá vendo aqui, ó? A frequência essa frequência aqui é metade dessa aqui, né? Então isso aqui é 2 vezes mais frequente do que essa frequência aqui. Isso aqui me representa um sinal zero. Isso aqui me representa um sinal 1. Então 2 vezes a frequência e aqui 1 vez a frequência, tá bom? E isso me representa uma modulação com chaveamento na frequência que é mais tolerante a ruído, né? Então ele suporta mais ruído do que na amplitude. E eu posso ter a modulação por chaveamento de fase, né? Então, mesma coisa, meu sinal digital, minha portadora. E o que está acontecendo aqui? Estou transmitindo um bit 1. Quando muda, eu troco a fase, ó, de 0 para 180. Eu mudo completamente a fase do sinal. Quando eu termino, eu troco a fase. Sempre quando eu tenho um, continua a mesma fase. Eu só mudo quando troco o meu sinal, por exemplo. Então aqui eu estou modificando, eu sou o transmissor. Eu estou modificando a forma como eu estou injetando a senoidal no canal, no canal portador. E já está com o canal codificado aqui, né? Então a codificação do canal é uma coisa e a modulação é outra coisa. O que começou a se pensar? Técnicas de modulação digitais, técnicas de modulações mais interessantes. Começou a se trabalhar com a constelação, começou a se trabalhar num contexto de cartesiano, onde eu não estou só olhando o seno, mas eu também estou olhando o cosseno. Então eu estou com um sinal ortogonal, né? Então, beleza. Como eu tenho um cartesiano aqui, ó, eu tenho o seno e eu tenho o cosseno, beleza? O que eu posso fazer? Eu posso analisar um sinal em relação a esse ponto e a esse ponto, ó. Então eu tenho o sinal o 1, 1 aqui, ó. Aqui eu tenho -1 e 1, aqui eu tenho -1 e -1, aqui eu tenho 1 e -1. Então eu posso ter esses pontos aqui, ó. Eu posso ter esses pontos aqui, ó. Poxa vida, esses pontos agora, eles representam bits. Porque eu estou analisando no ângulo, eu estou analisando na amplitude e eu estou analisando na amplitude e estou analisando no ângulo e estou analisando na velocidade angular, né? Eu estou juntando a minha modulação agora num diagrama de vetorial, né? Considerando então as funções seno e cosseno. Então eu estou sofisticando mais a minha forma de modulação. Deixa eu voltar aqui, ó. Essas modulações AFK, FK e PSK são as transmissões de rádio convencionais, né? AM, FM e a gente tinha antigamente PM, né? Que a gente conseguia escutar rádios na Europa porque as transmissões eram bem mais robustas, né? Com o custo de desenvolvimento de um rádio na fase é maior e daí acabou não sendo absorvido no mercado. O meu vô tinha um rádio uh, PM e eles escutavam a notícia da guerra, da Segunda Guerra, pelo rádio. E todo mundo ia lá escutar para saber o que estava acontecendo. Pegava longas frequências, né? Distâncias. Então, voltando aqui para uma representação com coordenadas cartesianas, onde eu tenho seno e cosseno, a gente chama de fase e quadratura. Então, vou voltar aqui, o meu cosseno a gente chama de fase e o meu seno a gente chama de quadratura.
então é um sinal QI, né? IQ. Então, eu tenho sempre a fase na, eu tenho a fase e a quadratura do sinal. Então, isso sempre vai representar, ó, o valor de I e o valor de K, né? Então, IK. E daí, quando eu comentava nas aulas, eu tenho um símbolo, né? Então, esse ponto aqui, ele é representado por um símbolo, que é o valor de I e o valor de K, né? A questão é, mas quantos símbolos eu posso colocar aqui, né? Quantos símbolos que eu posso colocar no meu cartesiano? Então, por exemplo, eu posso analisar uma modulação BPSK, binária. Então, por exemplo, eu tenho um símbolo na fase e um outro símbolo na fase. Eu só estou analisando a fase. Então, eu tenho dois símbolos onde eu consigo representar um bit, 0 grau e 180 graus. Bom, mas eu posso ter o QPSK, aonde eu estou analisando o I e o K, né? Então eu posso ter esse símbolo aqui, eu posso ter esse símbolo aqui, eu posso ter esse símbolo aqui, eu posso ter esse símbolo aqui. E aqui na figura já está mostrando que eu tenho 2 bits, né? 2 bits aqui, 2 bits aqui, 2 bits aqui, 2 bits aqui. Então eu tenho 4 símbolos que vão representar 2 bits, né? E eu posso fazer isso desta forma ou desta forma, representando ângulos de 90, 180, 270 e 360 graus, ou 45, 135, 125 e 325 graus. Também eu posso pegar e colocar, então, eu posso colocar mais bits no meu cartesiano. Então eu posso botar 8 PSK, ou, né, BPSK, QPSK, 8 PSK. O que eu estou fazendo? Estou aumentando a sensibilidade, né? Então eu boto 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 8, não é bit, né? É símbolos. 1 símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, 4 símbolos, 5, 6, 7, 8. Nesse caso, eu tenho 8 símbolos e eu consigo representar 3 bits, né? Então 000, 111, 1010, 1011, e assim vai. Então eu consigo ter 8 bits. O que eu estou fazendo aqui? Aqui, ó, no BPSK é mais robusto. Por que é mais robusto? Porque a distância entre os bits é maior. Então eu tenho menos interferência, mais robusto. Então, se eu quero fazer uma transmissão mais robusta, eu vou usar um BPSK, que é o mais robusto possível, nessa modulação por quadratura. Aqui, ó, eu já tenho uma distância bem menor. E ela é proporcional, sempre a mesma distância. Então aqui é mais suscetível a erro, mas eu consigo mandar muito mais bits, né? Então é isso que acontece. E daí começou a se pensar soluções, né? Puxa vida, mas eu posso alternar, né? Eu posso alternar modulações. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho duas, a gente chama de alfabetos, né? Eu tenho o alfabeto, ele está sempre trabalhando com BPSK, mas ele está usando esse e esse juntos, né? Então, por exemplo, o 0 grau, o 90 graus, o 180 graus e o 270 graus. Mas eu também transmito no 45 graus, no 135 graus, no 225 graus e no 315 graus. Então eu tenho dois alfabetos. Eu tenho o alfabeto que eu estou marcando aqui com o alfabeto 2 e o alfabeto 1. E eu consigo transmitir mais bits, né? Dois alfabetos bibit, né? Então eu começo a somar. Isso, por exemplo, foi usado na segunda geração, né? Na segunda geração de redes celulares com a tecnologia TDMA, né? Então, aqui é que eu sou velho, né? Aqui eu já comecei a usar celulares, né? TDMA, certo? Então a gente isso aqui já é uma prática de redes celulares, né? Esses outros aqui que eu estava falando é de rádio, propriamente dito, né? Então tudo é transmissão portadora sem fio, mas com características diferentes. E o que eu posso fazer? Bom, eu posso extrapolar, né?
À medida que eu tenho tecnologias de microeletrônica que vão avançando, eu posso extrapolar o PSK, né? Então, aqui ó, eu tenho 8 PSK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu não boto 16? Tudo bem, boto 16. A técnica é a mesma. O que que vai acontecer? Vou diminuir a distância, vou aumentar a interferência, né? Vai diminuir a tolerância, ó, vai diminuir a tolerância do ruído, vai aumentar a interferência, tá bom? Então, consigo transmitir mais bits? Consigo transmitir mais bits, mas eu vou ter mais interferência. E daí começou a se chegar à discussão, e isso é uma questão interessante hoje em dia, que é, tá bom, mas como é que eu posso mexer, como é que eu posso trabalhar com essas tecnologias para conseguir transmitir mais bits e não perder distância, né? Mantendo a distância. Então eu posso ter várias quadraturas, não só uma. Por que que eu tenho que usar só uma quadratura? Eu posso usar várias, né? Então eu estou usando uma quadratura com uma amplitude 1, uma quadratura com amplitude raiz de 5 terços e uma quadratura com uma amplitude de 1 terço. Então são três aqui, tá vendo? O que que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo quatro símbolos nessa quadratura interna. Na externa eu estou transmitindo 1, 2, 3, 4 também. E na interna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? O que que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou transmitindo 16 e aqui, como eu estou transmitindo com quadratura, múltiplas quadraturas, eu não estou mais usando o conceito de PSK, que é o que a gente usa hoje em dia de forma moderna. A gente está usando QAM, é Quadrature Amplitude Modulation, modulação por amplitude e quadratura. Então eu tenho várias quadraturas que são diferentes pela sua amplitude. Aqui, ó, pessoal, eu estou transmitindo 16 bits nessa aqui. E aqui eu também estou transmitindo 16 bits, a mesma coisa, a mesma quantidade de símbolos. Qual é a diferença? A diferença é que daqui para cá, ó, a distância de bits é 0,47. E aqui, ó, a distância de bits é 0,39. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou tentando transmitir mais, eu estou transmitindo a mesma quantidade de bits, mas eu garanto uma distância maior. Boa, beleza, aqui ó, 0,8 maior. Isso é grande, né? 0,8 significa que essa modulação por QAM, esse 0,8 aqui significa que é 0,8 dB mais ruído gaussiano. Ela suporta 0,8 dB mais do que o BPSK. Então, hoje em dia, não está mais se usando BPSK, está se usando QAM, muito QAM, tá bom? Certo? Então, a modulação está se usando quadratura, QAM. Na verdade, com outras tecnologias mais sofisticadas que eu não vou mostrar na aula de hoje, porque foge a disciplina. Mas o que tem acontecido é isso, né? Eu tenho começado a colocar cada vez mais bits, né? BPSK, QPSK, 8 PSK, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM, 512 QAM, com uma distância aceitável em relação à interferência, a ruído, né? Então é isso que a gente está colocando. Claro, hoje em dia já tem outras técnicas para a gente usando o QAM junto, né? Então, múltiplas portadoras, assim por diante. Mas é isso, percebam a evolução do nosso domínio tecnológico em relação a uma transmissão de um sinal banda base, né? Então, isso é importante para vocês conseguirem visualizar como está funcionando a transmissão de sinais propriamente dito. E para finalizar, a gente poderia fazer vários experimentos nessa aula, mas basicamente envolveria MATLAB. Como fica muito difícil a gente conseguir a licença na turma, blá, 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 eu estou solicitando para vocês fazerem um trabalho utilizando inteligência artificial. Então pode escolher a LLM que vocês preferirem, né? Tipo ChatGPT ou DeepSeek, qualquer ferramenta. E eu quero que vocês tentam consolidar o que eu estou explicando em aula
o que eu expliquei em aula, com o ChatGPT. Tentem interagir com o ChatGPT e coloquem no relatório, façam um relatório, e escrevam no relatório os prompts, a conversa que vocês tiveram com o ChatGPT e as respostas. Aqui, pessoal, eu só estou colocando algumas sugestões de conversa. As sugestões é vocês que têm que definir. Inclusive, vocês podem colocar outros tipos de modulação, outros tipos de codificação, tanto para código quanto para modulação. Então aqui eu só estou colocando uma sugestão de conversa. Ó. Escreva um funcionamento do esquema de codificação Manchester e Manchester diferencial, apresentando vantagens e suas utilizações. Uh, quais, em que tecnologias é utilizada hoje, né? Então, que tipo de tecnologia é utilizada hoje? Faça um desenho desenhe o funcionamento de cada técnica para a sequência dessa sequência de bits, né? Então, uh, pessoal, isso aqui é só uma sugestão. Vocês podem fazer de modulação, pode fazer de codificação, pode fazer dos dois juntos. Mas a ideia é interaja com a inteligência artificial para que vocês consigam aprender e consolidar e ter dúvidas e ter curiosidade e aprender com a ferramenta. Cuidem só para ver se ela não alucina, né? Se ela não traz informações erradas, né? Então, essa aula serve como base para vocês usarem o ChatGPT de forma uh, crítica, né? Façam um relatório do que vocês estão perguntando e de como vocês estão interagindo e o resultado e postem lá no, no Moodle, né? Então, é isso. A gente fecha aqui, né? Então, a, aqui no Moodle eu já abri a, a aula de hoje, aula 13, né? Já tem a aula, já tem a atividade. A atividade começa amanhã, né? Porque eu estou gravando hoje, dia 4. Mas amanhã vai abrir às 7h30 e eu já vou agora postar o vídeo para vocês terem também suporte da aula. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Também em relação à prova, que é semana que vem, também fico à disposição. Tá bom? Podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem no Moodle, podem me mandar mensagem no Teams. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.